Bom dia a todos meus amigos do vlogger do Conde Lopé de la Villanueva. Amanhã teremos greve geral. Resta saber se vai ter a tão sonhada revolução socialista desses sindicatos empusteiros que vivem de uma mata do governo, como também de uma legislação trabalhista que lembra os tempos áureos da Carta del Lavoro do Benito Mussolini. Claro, grande parte desses sindicatos aí vive de mamatas estatais, a começar pelo imposto sindical que você paga. Então você pode ter certeza que sindicalismo no Brasil é uma verdadeira mina de ouro. Eu não sei se vocês já perceberam quando há uma disputa de cargo de sindicato. O pessoal só falta dar tiro, facada, se matar. Porra, imagina, você já está com a vida feita, você não tem nem obrigação de trabalhar. Você tem simplesmente a boquinha de viver às custas de outros trabalhadores, ainda que alegando defendê-los. Oh, que maravilha ser sindicalista nesse país. Mas já falando sobre o assunto, eu estou vendo aqui que na 55ª Assembleia Geral dos Bispos da CNBB, esse clero comunista, esse clero teologia da libertação, seguindo as ordens como empregadinhas domésticas do PT, estão conclamando aos católicos a fazerem ou participarem dessa famigerada greve geral. Em outras palavras, a igreja apóstata da CNBB, ou melhor, não se pode nem falar que isso é igreja, porque da feita que se quebra a conexão espiritual do corpo místico, ou mesmo quando o próprio clero quebra os princípios da igreja, então nós católicos não somos obrigados a reconhecer o que essa camarilha apóstata de alguma forma fala ou nos orienta. Pelo contrário, nós temos que simplesmente ignorar e desprezar a ordem destes indivíduos. Por que isso? Alguém vai falar, ah, mas você está desobedecendo o bispo. Claro que eu estou desobedecendo o bispo, e vou desobedecê-lo sim. Se o bispo fizesse uma missa satânica dentro da igreja, eu não somente desobedeceria, como ainda o admoestaria. Eu diria, saia da igreja, você não é pessoa apta a administrar os assuntos da fé. Você não é mais um depositário da fé, da tradição e do magistério. Você simplesmente é um picareta, um militante comunista travestido de padre. Basicamente é isso. E é o que nós estamos vendo agora com relação a essa história da CNBB. E nós podemos, inclusive, conjecturar o tema da CNBB deste ano, que foi sobre o bioma. Imaginem uma coisa curiosa. O Brasil está passando por uma das maiores crises morais da sua história, sendo talvez a maior crise moral. O país tem 60 mil pessoas assassinadas por ano nas ruas, ou seja, você não tem segurança. Você tem uma oligarquia política que se apropriou do país e que legisla em causa própria, cagando e andando por os interesses dos seus próprios concidadãos. E a CNBB está preocupada com plantinhas, com rios, com mares e com passarinhos. Basicamente é isso. Obviamente, nós temos que questionar o fato de que a campanha da fraternidade foi uma forma de desviar a atenção dos nossos verdadeiros problemas. E nós temos que lembrar a esses comunistas, vigaristas, canalhas travestidos de bispos e padres que o Brasil hoje não pode ser mais considerado um país católico. No máximo, metade católico. 50% da população brasileira já deixou de ser católica, segundo algumas estatísticas. O que é que pessoas como Leonardo Steiner, Joaquim Moll e toda essa galerinha, que é tudo criatura feita, né, remodelada e trabalhada pelo PT, estão afirmando? Simplesmente não importa. Não importa se o Brasil um dia deixar de ser um país católico. Não importa se o Brasil virar um país de ateus, de hereges, de macumbeiros, de protestantes, de espírito. Não, não interessa. Ah, a questão da fé, a questão do evangelho é só para servir realmente a camarilha que levou o Brasil ao fundo do poço do PT. Ou então, essa galerinha agora que está protestando nas ruas contra o Temer, mas que lembremos, era aliado do Temer. Eu tenho moral para falar mal do Temer, até porque eu não votei no Temer. Mas você aí que vai sair nas ruas bancando a greve geral e a mentalidade revolucionária bolchevista, você votou no Temer porque você votou na Dilma. E vamos mais além. Eu não vou tocar no assunto reforma da Previdência, até porque eu precisaria até me aprofundar mais um pouco no assunto. Contudo, o PT não tem moral
para falar de reforma ou de ser contra a reforma da Previdência quando levou o país no buraco, no fundo do poço. E quando se vê um clero católico, ou pelo menos quando se vê uma parte desse clero fazendo esse tipo de expediente, enquanto alguns assuntos que são de maior importância, como a questão da legalização do aborto, como a questão da destruição da família, como a questão da destruição da comunidade católica, com a descristianização da sociedade, esses bandidos, esses canalhas estão simplesmente fechando os olhos. Pelo contrário, eles não somente fecham os olhos, como eles defendem partidos que justamente promovem a descristianização da sociedade. Se o senhor Steiner, o senhor Moll e toda essa ralé defendem partidos comunistas, partidos gaysistas, partidos pró-aborto no poder, então eles são cúmplices da destruição da Igreja Católica. Eles são cúmplices da descristianização da sociedade. Eles são cúmplices da descatolicização da sociedade. Vemos recentemente um incidente que aconteceu na universidade, numa universidade ou numa faculdade católica de Tocantins. Eu já comentei isso em outros vídeos. A atitude de um bispo corajoso que quebrou as pernas de uma ativista feminista que está querendo se infiltrar nesta faculdade pregando valores anticatólicos e anticristãos, sob a aparência de ciência, sob a aparência de autoridade acadêmica, etc. E o que o resto do clero faz? Faz justamente o contrário. Colabora para a destruição do cristianismo. Eu pergunto para vocês uma coisa só para desenhar. Bispo que apoia partido pró-aborto, que apoia partido comunista, que apoia partido pró-casamento gay, que apoia partido que quer destruição do cristianismo, que é secularização da sociedade e expulsão da vida cristã na vida pública. E eu pergunto, o que você acha desse bispo ou desse padre? Esse bispo padre é um traidor, é um canalha, é um bandido e não merece ser respeitado quanto tal. Talvez nós tenhamos consideração ao cargo que ele ocupa, porque é um cargo da sucessão apostólica, mas é só isso. Fora disso, está na categoria dos heréticos, na categoria dos bandidos e dos sacripantas que levam as almas à perdição. Essas pessoas, pior do que corromper toda uma sociedade, é corromper as almas e levá-las para o inferno. Eles estão fazendo isso. Eu tenho quase certeza, não posso afirmar, porque de repente o cara pode até se arrepender no último momento, que o pessoal da CNBB já está no inferno. Eu tenho quase certeza que esse pessoal está no inferno. Porque nós, sendo católicos, sabendo da verdade da fé cristã, e quando nós simplesmente subvertemos essa verdade para defender a mentira, para defender o engodo, para defender o escândalo da corrupção, e não somente da corrupção material, como no caso do desvio da Petrobras, das falcatruas do Odebrecht e do envolvimento de toda a classe política na corrupção, mas também a corrupção das almas, no sentido do convívio humano, do convívio espiritual, a questão dos pecados que hoje em dia a sociedade brasileira vive, ou seja, a violência, o desprezo pelas famílias, o desprezo pelos valores elementares da honestidade, do convívio público. Então eu digo, esse pessoal está com um pezinho já no inferno. Se você sabe que a verdade existe e você nega a verdade, você peca contra o Espírito Santo. Porque Jesus Cristo já dizia que o único pecado que não se perdoa é o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado contra o perdão de Deus. Se você não aceita o perdão de Deus, ou pelo menos se você subverte aquilo que Deus te revela, então você não aceita esse perdão. Você não aceita essa redenção. Então logo, meu filho, olha, o capeta está esperando para você sentar no colo dele. E tem que ser dito isso. Muita gente fica, puta, não sei o que, falar mal de bispo. Olha, há bispos e há bispos. Bispo canalha tem que ser criticado. Bispo canalha tem que ser enxotado. Porque o que está se fazendo com a Igreja Católica é um crime. Um crime contra o propósito salvífico da Igreja. E quando você vê clérigo se reunindo, não para discutir coisas de maior importância, porque a Igreja Católica está perdendo espaço no Brasil, mas sim um bando de vagabundos que colocam o PT como a sua igreja verdadeira, ou como o Partido Comunista como sua igreja verdadeira, então sim, esse pessoal merece todo o nosso desprezo. Desprezo, rejeição e aversão. É por isso que o Brasil
está se tornando um país secular. É por isso que o Brasil está perdendo a sua catolicidade original. É por isso que muitas pessoas estão indo para seitas protestantes. E, no meu entender, perfeitamente compreensível isso. Porque, em muitos aspectos, com todos os equívocos, com todos os erros, com todas as bizarrices das seitas protestantes, você encontra muita gente boa e muita gente honesta nesses meios, inclusive pastores, ainda que estejam equivocados no âmbito da fé. Existem muitos pastores protestantes honestos que eu já vi pessoalmente, embora eles preguem erros doutrinários. Mas se os pastores protestantes pregam erros doutrinários, quem é que está apto a defender a fé verdadeira quando você vê um clero que é muito mais apóstata do que o próprio herege? E eu pergunto, quem é mais herético? O pastor protestante que prega doutrinas que, embora errôneas, doutrinas relacionadas à fé, doutrinas relacionadas à institucionalidade, à eclesiologia, à cristologia, mas em muitos pontos ele é até mesmo ortodoxo. Ele aceita alguns propósitos salvíficos que estão na Igreja Católica, enquanto esses apóstolos aí defendem partido pró-aborto, partido ateu, partido comunista, partido anticristão e partido que quer simplesmente colocar o cristianismo na marginalidade. Quem você acha que é mais apóstata? Então eu pergunto, quem é mais herético? Quem é mais pernicioso? Até certo ponto. É essa mini seita do diabo, essa igrejinha do diabo, e eu parafraseio o conto de Machado de Assis, para afirmar que isso é a CNBB. Ou seja, as empregadinhas domésticas de Batina estão trabalhando para o direcionamento que não é a cabeça da igreja, que é o próprio Jesus Cristo, mas sim o Lula, a Dilma e toda essa ralé que hoje em dia está quase na cadeia. Então, meus amigos, é basicamente isso. Não tenho mais nada a acrescentar. E se alguns amigos nossos católicos ficarem um pouco chocados, abram seus olhos. Porque a conduta desses bispos e a conduta desses padres é simplesmente vergonhosa e contrária aos princípios que a igreja sempre pregou.